Todos acharam? João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor, nós te louvamos agora pela tua palavra, Senhor. Palavra essa, ó Deus, que custou o sangue de tantos servos e servas do Senhor no passado. E por causa dela, ainda hoje, alguns têm perdido a vida, têm perdido a liberdade. E nós aqui estamos, ó Deus, com toda a liberdade que nós podemos desfrutar para anunciar a tua palavra, para lermos a tua palavra, para nos reunirmos num culto como esse. Pai, muito obrigado por isso. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos aproveitar o máximo enquanto nós ainda temos essa liberdade, para que possamos trabalhar, ó Deus, enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais fará obra alguma. Ajuda-nos, ó Deus querido. Fala conosco, abre o nosso coração, abre a nossa mente, para recebermos a tua palavra, guardarmos ela no coração e vivermos por ela, para que o seu nome seja glorificado em tudo nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se vocês lerem o capítulo 8 inteiro, uma boa parte do capítulo 7, do capítulo 9, e eu recomendo os irmãos que façam isso, vocês perceberão, meus queridos, que Jesus havia passado a noite no Monte das Oliveiras. Ele passa a noite recluso em oração e no dia seguinte ele vai para o templo, no dia da festa dos tabernáculos. E festa dos tabernáculos, os irmãos já sabem, é a festa das cabanas. Há pouco tempo a irmã Sandra deu uma aula sobre isso aqui. Festa das cabanas, uma festa muito importante, se não a mais importante das três festas importantes do calendário judaico, uma festa que relembra a caminhada do povo no deserto a caminho da terra de Canaã, quando aquele povo vivia ainda em cabanas, em tendas, e esse período de 7 dias era muitíssimo celebrado por Israel, e lembrava-se então de todo o feito do Senhor no meio daquele povo, que aquele povo havia passado todo o sofrimento, toda a angústia, toda a dor, e como aquele povo também foi de dura serviço no dia em que passaram pelo deserto. E meus queridos, Jesus então chega nesse contexto, chega nesse cenário. Jesus chega pela manhã, se assenta em algum lugar e a multidão então começa a rodeá-lo, a cercá-lo. E se assentam também ou ficam em pé, o texto não fala, mas Jesus começa a ensiná-los. E quando Jesus está ensinando-os, chega então os fariseus, os doutores da lei, e eles chegam trazendo uma mulher que foi pega em adultério. E querendo pegar Jesus também numa cilada, eles perguntam para Jesus: Jesus, essa mulher foi pega em adultério, e diz a lei de Moisés que ela tem que ser apedrejada. E o Senhor o que diz? Então Jesus disse: eu digo que aquele que não tem nenhum pecado atire a primeira pedra. E diz então o texto que a começar dos mais velhos até os mais novos, foram saindo um a um e ficou só aquela mulher e Jesus. E Jesus então pergunta para ela: onde estão os seus acusadores? Ela disse: não há nenhum aqui. E Jesus diz: olha, eles não te condenaram, eu também não te condeno, vá e não peques mais. E logo depois disso então João narra o texto do verso 12, dizendo que Jesus então se volta para a multidão novamente. Por um tempo Jesus esquece da multidão, fala apenas com a mulher, fala apenas com os fariseus e com os doutores da lei, mas depois ele volta para a multidão novamente. E aí no verso 12 diz, falando Jesus novamente ao povo, ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E depois de ter dito isso, Jesus então prossegue num discurso ou num debate fervoroso com esses fariseus e esses doutores da lei. E isso vai até o verso 59.
E no final do discurso de Jesus, os doutores da lei e os fariseus já estavam com pedras na mão, porque queriam apedrejá-lo também. Porque Jesus havia deixado muito claro e afirmado sobre si mesmo que ele é Deus. E isso enfureceu de tal forma, então, os doutores da lei, que eles queriam apedrejar Jesus naquela mesma hora, naquele mesmo lugar. Mas não era chegada a hora e Jesus, então, saiu daquele lugar. E então eu queria que nós nos prendêssemos apenas no verso 12, em que Jesus faz duas afirmações, duas declarações que são cruciais para a nossa vida cristã, que definem muito bem se nós somos luz ou se nós somos trevas, se andamos na luz ou se andamos nas trevas, a que grupo nós pertencemos, porque Jesus afirma em primeiro lugar, eu sou a luz do mundo, e em segundo lugar, ele faz uma outra afirmação, aqueles que me seguem nunca andarão em trevas, mas terá neles a luz da vida. Jesus faz duas afirmações, uma sobre si mesmo e outra sobre aqueles que o seguem, a sua igreja, aos seus discípulos. E a primeira afirmação é que Jesus é a luz do mundo. E o que significa isso? Para nós, talvez, uma certa dificuldade em compreender essa afirmação de Jesus. E essa é uma afirmação de que Jesus é Deus. Na cultura judaica isso é muito claro, por causa disso, então, a fúria dos doutores da lei e dos fariseus. Porque enxergaram Jesus como um malfeitor, enxergaram Jesus como um impostor, como alguém que está atribuindo a si mesmo uma divindade que não lhe é devida. Há um só Deus, não tem outro Deus. E Jesus chega fazendo essa afirmação, eu sou. Eu sou a luz do mundo. E os judeus compreenderam muito bem, porque era a festa das cabanas. E se você ler Êxodo, no capítulo 13, verso 21 e 22, havia uma coluna de fogo, acompanhando o povo hebreu, que saiu da terra do Egito para a terra de Canaã, e essa coluna de fogo era para iluminar aqueles hebreus, ou o caminho dos hebreus, rumo a Canaã. E é óbvio que isso memória, então, daqueles israelitas que estavam ali, celebrando essa passagem. Outra coisa que vem à mente dos judeus é Levítico, no capítulo 24, verso de 1 a 9, quando diz que no tabernáculo havia então um candeeiro, e esse candeeiro era de ouro puro, e havia nesse candeeiro 7 lâmpadas, ou 7 lamparinas, e essas lâmpadas ficavam com o seu fogo aceso continuamente. O fogo não cessava no altar, nem de dia e nem de noite. E para acabar de inteirar, então, o templo de Jerusalém, ele estava de uma forma extraordinária, iluminado. Porque era costume dos judeus iluminar de uma forma exuberante o templo na festa das cabanas. E com isso eles diriam, o nosso templo é a luz do mundo. Israel é luz para as nações. Mas Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Porque tudo isso do passado aponta para mim. Eu sou o cumprimento da profecia. Eu sou a luz do mundo. E Jesus dizer que é a luz do mundo, para os judeus é uma blasfêmia. E para irritar ainda mais os judeus, aquele que diz que é a luz do mundo, no capítulo 9, cura um cego de nascença. E isso enfurece ainda mais os judeus. Porque quem é esse que pensa que pode desfazer uma maldição? Quem é esse que pensa que pode desfazer um decreto do próprio Deus? Porque para o judeu, se nasceu cego porque ou pecou ou os pais pecaram, é amaldiçoado. Mas Jesus então cura o cego de nascença, como cumprimento da profecia, de que ele de fato é Deus encarnado, de que ele de fato pode perdoar pecados, de que ele de fato pode desfazer maldições, se houverem maldições, mas que aqui Jesus está simplesmente mostrando através de um ato profético, que ele é o cumprimento da profecia, que ele é a luz que ilumina o caminho que nos leva às promessas de Deus. Assim como aquela coluna de fogo, assim como a luz do templo nunca se apaga,
a luz de Jesus, a luz do mundo, que excede todas as outras luzes, essa luz é para nós a luz que ilumina o caminho que nos leva à promessa que Deus nos fez. Ele é a luz da vida. Ele é a luz da vida, meus irmãos, a luz que não se apaga, a luz que mantém a vida no universo, não só em Israel, não só no planeta Terra, mas no universo inteiro. Onde houver vida, é porque a luz verdadeira, a luz que alumia todo mundo e todos os homens, está lá. Porque fora dele não há vida, fora dele não há luz, fora dele não há nem sequer expectativa de vida. E com isso Jesus está afirmando que ele é Deus, que ele é essencial, que ele é fundamental, que sem ele tudo se dissolve, tudo se desfaz, nada existe sem ele. Por isso João já disse no Evangelho, no seu capítulo 1, que o mundo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E meus queridos, quando nós pensamos em tudo isso, quando nós olhamos para tudo isso, nós precisamos de pensar que no nosso caso, Jesus é ainda mais do que tudo isso. Porque para nós, ele é a luz que dissipa todas as trevas. Ele é aquele que tira todo o pecado. Ele é aquele que tira toda a escuridão da mente, do coração humano. Ele é aquele que traz vida onde antes só havia morte. Ele que traz entendimento, ele que traz inspiração, discernimento, compreensão, sabedoria onde há falta dela. Jesus, a luz do mundo, aquele que traz clareza de pensamento, aquele que abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar todas as realidades espirituais possíveis. Jesus, a luz do mundo. A primeira afirmação é de que ele é de fato a luz do mundo. É um cumprimento da profecia que ele mesmo lê dentro do templo, e Lucas relata isso no capítulo 4, verso 28. Jesus abriu as escrituras, caiu em Isaías, e ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, e recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E fechou as escrituras e disse: esse sou eu. Esse sou eu. Eu sou o cumprimento da profecia de Isaías. Como eu disse, a cura do cego, também um cumprimento da profecia, mas a prova da messianidade de Jesus e a prova de que a expressão de curar o cego, de ser a luz do mundo, tem um significado muito mais amplo, muito maior do que nós poderíamos pensar. Somos todos cegos, nascemos cegos espirituais, fomos alcançados pela graça de Jesus, e Ele abriu os nossos olhos, e nós enxergamos a luz, nós enxergamos a verdade, e nós fomos tirados do reino das trevas, e fomos transportados para o reino da luz. Esse cego de nascença simboliza todos nós, que um dia encontramos com Jesus, e com aqueles que um dia irão encontrar com Jesus, terão seus olhos abertos e serão curados de toda a cegueira espiritual. A luz vai resplandecer para eles também, e aí então as trevas dará lugar à luz. Há um significado ainda muito maior. No mundo espiritual, na Bíblia Sagrada, trevas é onde atua a maldade, onde atua o mal. Ou seja, aqueles que são guiados pelo mal, são chamados de filhos das trevas. O ambiente onde governa, onde persevera a maldade, a malignidade, é conhecido como ambiente de trevas. Aqueles que não andam na luz, andam aonde? Andam nas trevas. Aqueles que estão em rebeldia, em desobediência, em desacordo com a luz, estão aonde? Estão em trevas. E a luz é um ambiente onde impera, onde governa a bondade,
a benignidade. Aqueles que andam na luz não andam em trevas. Aqueles que andam na luz não andam na rebeldia, não andam na desobediência, não andam na cegueira espiritual. Eles são guiados pela luz. Não tropeçam, não caem, não desviam, não se perdem no caminho, mas andam pelos caminhos retos do Senhor, iluminados pela palavra do Senhor, iluminados por Jesus, a luz do mundo. Meus queridos, aqui nós temos essa afirmação de Jesus, que nós somos aqueles que o seguem, nós somos aqueles que andam na luz, nós somos aqueles que nunca andarão nas trevas. Andar na luz, viver na luz, fazer a vontade da luz, ser guiado pela luz, a luz da verdade, a luz que ilumina por meio do Espírito da verdade, no pensar, no falar, no agir. Quando nós tomamos decisões, quando nós escolhemos, ou somos iluminados pelo Espírito da luz, ou somos cegados pelo Espírito das trevas. Ou há entendimento, compreensão, discernimento, sabedoria, ou há ignorância, ou há cegueira espiritual, há perdição pelo caminho. Mais do que isso, não somos apenas aqueles que seguem a luz. Olha a afirmação de Jesus em Mateus 5, 14 e 16. Está aí na sua Bíblia. Jesus disse, vocês, e ele estava falando aos discípulos, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ninguém acende uma luz e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-se no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. O que Jesus está dizendo é que nós não somos somente filhos da luz. A luz está em nós. A luz em nós. E meus queridos, nós recebemos dessa luz. Fomos transformados à imagem e à semelhança dessa luz. Passamos a realizar as obras da luz. E o Pai das luzes é glorificado em nós. É isso que Jesus está dizendo. Nós encontramos com a luz, recebemos da luz, passamos a andar por essa luz, ser transformados por essa luz, nos tornamos a imagem e a semelhança da luz, e agora nós andamos pela luz e fazemos a vontade da luz, e nisso a vontade do Pai das luzes é feita em nós, e por isso Ele é glorificado. Porque uma vez que nós somos salvos, nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos um com Jesus, morada do Espírito Santo de Deus, meus queridos, e aí nós somos iluminados do Senhor. Iluminados do Senhor. E é imprescindível. É quase que inevitável se nós deixarmos o curso natural, que por si só é sobrenatural, fluir nas nossas vidas. Porque quem anda com Jesus vai ficar parecido com Jesus. Quem se enche do Espírito Santo de Deus vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí, meus irmãos, é inevitável, é imprescindível que a gente pense como Ele, que a gente fale como Ele, que a gente haja como Ele, que a gente toma decisões como Ele, que a gente faria tudo aquilo que Ele faria se estivesse no nosso lugar. Porque é verdade que Ele não está no nosso lugar, mas é verdade que Ele está em nós. E se Ele está em nós, Ele pode agir por nós, através de nós. É por isso que o apóstolo Pedro, ele diz na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, vocês, porém, são geração eleita, povo sacerdotal, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus,
E aí, se alguém perguntasse, para que tudo isso, Pedro? Ele, só para uma coisa: para vocês anunciarem as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Será que os irmãos estão compreendendo isso, meus queridos? Será que isso está entrando no coração dos irmãos? Alegria, regozijo de saber quem somos, da importância que nós temos para esse mundo. Saber que esse mundo sem Jesus é trevas. Sabendo que esse mundo sem a igreja é trevas. Sabendo que nós temos a responsabilidade de iluminar esse mundo, de fazer com que as nossas boas obras apareçam, para que Deus seja glorificado através delas. Não somos qualquer um, não somos um povo qualquer. É bem verdade que nós não somos melhor do que ninguém, mas não somos qualquer um. Não somos todo mundo. Aliás, não somos desse mundo. Há uma outra pátria pela qual nós fomos patriados, uma pátria maior, uma pátria celestial, uma pátria que não se corrompe, uma pátria onde Jesus é o rei, onde ele governa, onde de fato o reino de Deus impera, onde de fato Jesus governa na mente e no coração de todos, sem nenhuma exceção. Mas aqui não, aqui nós estamos no mundo mau, no mundo caído, no mundo de trevas. Jesus mesmo disse que esse mundo jaz no maligno. Mas, meus queridos, a boa notícia é que nós fomos tirados de lá. E se fomos tirados de lá, não faz nenhum sentido voltarmos para lá. Não faz nenhum sentido vivermos lá na escuridão, nas trevas desse mundo. Aliás, diz a Bíblia que não pode haver nenhum consenso entre luz e trevas. Não pode haver nada que prenda, nada que iguale, não pode haver nenhum acordo, nenhuma comunhão, não pode haver consenso entre luz e trevas, porque as duas coisas não se misturam. Luz e trevas não comungam dos mesmos ideais, não comungam da mesma filosofia, não comungam da mesma ideologia e não comungam da mesma teologia. Porque uma é diabólica, é carnal, é maligna, é destrutiva, é morte. A outra, meus queridos, é vida. A outra é paz. Ainda que não esteja tudo bem, a paz, a alegria, a contentamento, a satisfação. Por isso o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 6, verso 14 e 15: não vos prendais em julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade há entre a justiça com a injustiça? E que comunhão há entre a luz e as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel com o fiel? Jesus está separando muito bem as coisas. Isso significa que Jesus não é inclusivo aos moldes da teologia inclusiva de hoje. Isso quer dizer que a igreja não é inclusiva porque a Bíblia não é inclusiva, porque o céu não é inclusivo, porque não vai todo mundo para o céu. E é uma pena, eu lamento, mas não vai todo mundo para o céu. Há uma separação muito clara na Bíblia Sagrada entre luz e trevas, entre os filhos de Deus e os filhos das trevas, meus irmãos. E sabe quando é que isso fica muito claro? Nas nossas atividades diárias, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas ações, mas também nas nossas reações. Como é que nós reagimos aos filhos das trevas, por exemplo? Nós reagimos da forma como eles agem, ou nós reagimos de forma diferente, dizendo: olha, você é treva, eu sou luz. Você pode me agredir, você pode me caluniar, você pode falar mentira contra mim, isso é próprio de você mesmo.
mas eu não farei igual, porque não sou igual. E quem determina a minha atitude é o Espírito Santo de Deus, não é o Espírito das trevas. Isso fica muito claro nas atividades do dia a dia, corriqueiras, porque nós temos uma teologia no nosso coração, nós temos uma ideologia no nosso coração, nós temos princípios das Escrituras Sagradas no nosso coração. E alguém aqui, quando sai de casa e vai para o trabalho, e se você é desses, pode levantar a sua mão, que pega todos os seus princípios, a sua ideologia e a sua teologia, guarda na gaveta e fala, fica aí, eu vou trabalhar, quando eu voltar eu te pego de volta. Alguém faz isso? Alguém abandona todos os seus princípios morais, espirituais, guarda numa gaveta e vai namorar, e quando voltar da casa da namorada, pega os princípios de novo? Alguém aqui faz isso? Alguém abandona os seus princípios, os seus ideais, a sua ideologia, a sua teologia numa gaveta quando vai sair de férias? Quem aqui faz isso? Por favor, levante a mão. Ninguém faz isso, irmãos. Por que nós fazemos isso quando vamos votar? Por que nós abandonamos os nossos princípios, a nossa teologia? Por que nós abandonamos o senso comum da luz para votarmos nas trevas? Qual é a lógica disso? Onde está a coerência disso? Aonde está o bom senso disso? Onde está o temor? Onde está o amor? Onde está, no mínimo, a nossa coerência e a nossa inteligência? Pastor, você está falando de política? Não, estou falando de atividades comuns do dia a dia. Estou falando de atividades que nós fazemos todos os dias, uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez a 4 anos, uma vez a 2 anos. Coisas que nós fazemos como seres humanos, como todos os outros fazem, mas fazemos diferente, porque somos filhos da luz, não filhos das trevas. E aí eu gostaria que os irmãos guardassem essa palavra no coração. E quando sair de casa, aliás, quando você sair daqui hoje, para ir comer lanche, para ir passear na praça, para ir jantar na casa da sogra, tomar café na casa da sogra, lembre-se de que você é luz. Amanhã, quando levantar para trabalhar, lembre de que você é luz. Quando for comprar, lembre de que você é luz. Quando for visitar, lembre de que você é luz. Mas quando for votar, também lembre de que você é luz. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, a luz do mundo, aquele que ilumina todas as coisas, aquele que traz a verdade à tona, aquele que traz a luz à mente, ao coração humano, para que nós possamos ver aquilo que o Senhor vê, enxergar aquilo que o Senhor enxerga, ouvir aquilo que o Senhor ouve, sentir aquilo que o Senhor sente. Pai, é no nome desse Jesus que nós clamamos, nós suplicamos, ó Deus querido, um coração manso, humilde, um coração que ama, um coração iluminado pelo Teu Espírito, para que nós sejamos luz em todo tempo, em toda hora, em todo lugar, Pai. Que haja coerência entre a fé que nós professamos, o nome que nós carregamos, o nome de cristão, entre todas as atitudes que nós viermos a tomar, seja lá onde for, seja lá quando for, Pai. Que em tudo nós possamos pensar, por 10 segundos apenas, o Senhor falaria, o Senhor faria, o Senhor iria, o Senhor ficaria. E então, baseado nisso, Pai, nós agirmos como o Senhor agiria se estivesse no nosso lugar. Essa é a oração que eu te faço.
Faço por mim, faço por essa igreja, faço por toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, pedindo que a tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas, Pai. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.